Olá, começa agora mais um Direto da Horta e hoje aqui no programa nós vamos repercutir sobre a medida antidumping aplicada ao alho importado da China, em vigor no Brasil então desde 1996, mas o prazo dessa medida está terminando e o setor defende que seja então renovada para combater a prática de dumping que ocorre quando um produto importado é vendido a um preço inferior no mercado doméstico. Sobre então esse pedido para que se siga então a defesa comercial, eu vou conversar agora com o Rafael Corsino, que é presidente da Associação Nacional dos Produtores de Alho. Muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Simone. É um prazer estar aqui novamente. O alho é um condimento fundamental para o preparo, não é, Rafael, dos alimentos, apreciado no mundo todo, não somente aqui no Brasil, mas há quase 30 anos o Brasil aplica então essa medida antidumping. Quando é que ela vence? Ela vence esse ano. Até dia 3 de outubro, o governo brasileiro tem que prorrogar esse direito antidumping ou não prorrogar. A gente fez um trabalho desde o ano passado, né, quando abriu o prazo para tanto os produtores brasileiros quanto o governo chinês, os produtores chineses apresentarem os seus números, as suas informações, e agora, de posse com todas essas informações, o governo brasileiro até dia 3 de outubro tem que publicar a nova portaria. Então, o setor já fez a sua defesa, até outubro o Brasil define, né, se continua com essa medida, porque ela vem ocorrendo, não é, a cada 5 anos, desde 96, é isso? É isso. É importante a gente voltar um pouquinho na história, que em 90 o governo Collor abriu o seu mercado, né, para as importações. E aí começou, então, a vir produto chinês. Até essa época, o Brasil produzia 90% do que consumia. Nós tínhamos uma área de quase 20 mil hectares plantados. Então, a partir da abertura do mercado, o Brasil começa a perder competitividade e cair a produção de alho no Brasil. Em 91 vem o Mercosul, também começou a vir alho do Mercosul, dos países do Mercosul, principalmente a Argentina. E a partir de 95, o governo brasileiro detectou que o Brasil não tinha condições de competir com a China, que havia essa prática desleal. E aí, em 96, então, a Associação dos Produtores de Alho consegue essa medida antidumping contra o alho chinês. E desde então, essa tarifa vem prorrogando ao longo dos anos. E nós chegamos até agora, em 2025, com um novo pedido e diga-se de passagem que uma nota técnica da Defesa Comercial Brasileira já indicou que a China continua praticando dumping no mercado brasileiro. Então, a expectativa nossa é que o governo renove essa tarifa nos mesmos patamares que é hoje, 7,8 dólares por caixa de 10 quilos. Então, esse é o cenário que tem o Brasil, a produção de alho no Brasil. A renovação, então, ela acaba sendo vital, não é? E esse valor que você colocou aí, que você falou em relação à medida, né, 7,5 dólares, né, por caixa de 10 quilos. De 10 quilos. O ideal é manter, então, esse mesmo patamar, aí, essa mesma alíquota? O ideal é que se mantenha essa alíquota de 7,8, né, essa taxa, melhor dizendo, de 7,8 dólares por caixa de 10 quilos. Mas o importante também, Simone, é dizer que não é só o Brasil que identifica essa prática de dumping, não. Se pegar os Estados Unidos, é 4,7 dólares por quilo. Se pegar, por exemplo, o México, não entra alho chinês. Se pegar a comunidade europeia, eles colocam cota e colocam mais uma tarifa, uma taxa de aproximadamente 2 dólares por quilo. Se pegar o Japão, tem também uma taxa em cima da importação. Ou seja, a China, como o maior player produtor de alho do mundo que plantando 900 mil hectares, e nas condições que eles produzem lá, não existe agricultura, não existe produtor no mundo que consiga competir. Então não é só o Brasil que aplicou o direito antidumping, não. São todos esses países. Inclusive tem países que não permitem a entrada do alho chinês. Quais são os países? México, por exemplo. Argentina, por exemplo, não entra alho chinês. Por quê? É uma competição desleal, porque a produção não está na mão dos produtores. Está na mão de fundos, grandes empresários que compram dos pequenos agricultores, abastecem as suas câmaras na China e fornece alho o ano todo. Então, nós estamos correndo o risco de entregar uma produção brasileira, sólida, que nós temos mais de 300 mil trabalhadores, nós temos mais de 40 mil propriedades, 90% são agricultores familiares.
eu chamo a atenção do governo. Aqui está o ponto, vocês defendem a agricultura familiar, eu também defendo. Então vamos colocar em prática, não permitir que o setor do alho sirva de moeda de troca para que outro produto ingresse na China. Nós temos a nossa parte social, nós temos a nossa parte econômica da cadeia, muito importante. Social nem se fala, mais de 300 mil trabalhadores. Trabalhadores que vêm das regiões do Nordeste, né, em peso. Nós temos 300 mil trabalhadores. Então é muito importante para a economia, para a questão social do nosso país, manter essa atividade de pé. E manter a atividade de pé é prorrogar o direito antidumping nos patamares de 7,8 dólares por caixa de 10 quilos. Hoje, quanto que é o custo de produção aqui do Brasil para o alho? O nosso custo de produção está ao redor de R$ 14,00 o quilo. Varia entre R$ 13 e R$ 14,00 dependendo da região. Então, é uma dificuldade grande com relação ao custo Brasil. Nós estamos falando de juros agora de 14%. Quando não tem esse apoio do governo, ele chega a 20%, 21%. Então, nós estamos vivendo um momento no país onde o produtor está com a água no queixo. Então, essa dificuldade, né, de não conseguir baixar esse custo de produção em função dessas questões é muito complicado. Então, nós precisamos dar uma sobrevida para o setor produtivo brasileiro, que está carregado de impostos, carregado de custo muito alto, que a gente não vê uma forma da gente de reduzir o nosso custo de um ano para o outro. Então precisa de um trabalho de base para que a gente possa, ao longo do ano, conseguindo mecanizar. Nós temos uma dificuldade com relação de mão de obra, não é específico do setor da agropecuária, não. Mas na agropecuária está muito difícil a questão de mão de obra também. Então, o setor tem trabalhado, Simone, em investimentos tecnológicos para melhorar a sua produtividade. O setor não ficou parado. Há 10 anos atrás, a média dos produtores era abaixo de 10 toneladas. Nós subimos essa média, hoje ao redor de 3 toneladas por hectare, através do alho livre de vírus. O alho livre de vírus foi uma semente desenvolvida na Embrapa e outras universidades aí, aonde colocou o produtor brasileiro em melhores condições. E mesmo com essa semente que chegou e que deu um avanço na produção, uma qualidade melhor, ainda a gente não é competitivo quando se fala da China. Nesse caso, o Brasil ele tem condições, então, de diminuir essa importação, não só da China, mas de outros países, né, como a Argentina também, que o Brasil importa da Argentina. A gente tem condições de sermos autossuficientes? Nós temos condições e já provamos isso. Por quê? Quando eu falei lá atrás que na década de 90 nós abastecíamos 90% do mercado e nós caímos para 20%, 25%, há 15 anos atrás, nós voltamos a crescer para 60% nesse período, quando a gente consegue efetivamente anular essa prática do dumping e corrigir e caçar essas liminares que existem no mercado. Então nós somos competitivos, desde que não tenha prática desleal de competitividade, nós temos vocação, nós temos estrutura instalada, nós temos pessoas lá que querem produzir, estão lá prontas para produzir com a sua área e nós temos hoje sementes melhores. Então nós temos condições sim de continuar esse crescimento gradativo até atingir a autossuficiência. Ô Rafael, hoje como é que estão as tratativas, né, em relação a manter essa medida antidumping? Olha, nós tivemos várias reuniões com políticos, com deputados, com senadores, com o próprio governo, e nós temos levado essa necessidade da gente prorrogar esse direito antidumping. Ainda essa semana que nós tivemos reunido com a Defesa Comercial Brasileira, falando, né, da dificuldade do setor em não se aplicar esse direito antidumping. Existem 3 opções hoje. Ou renova-se o direito antidumping nos mesmos patamares que vem sendo aplicado, ou utiliza-se uma margem diferenciada, que essa daí é o fim da cadeia no Brasil, porque a margem que os exportadores chineses apresentaram é muito baixa, seria um dumping de 0,6 dólares por caixa de 10 quilos. Isso quebra o setor, eu já falei com o governo. E a outra opção é o compromisso de preço. Esse compromisso de preço, nos patamares que o chinês apresentou, de 13 dólares,
quebra o setor. Eu já estou deixando registrado ao governo federal. Se vocês querem cuidar da agricultura familiar, está uma oportunidade aqui. Não deixe isso acontecer, porque se acontecer, o setor quebra. Vocês vão desempregar 40 mil propriedades que produzem alho no Brasil, 90% de agricultores familiares, e 300 mil trabalhadores vocês vão mandar para a rua. Então eu quero deixar registrado. Agora, se for nos patamares de 17 dólares, 18 dólares, o setor ainda consegue sobreviver. Mas essa sugestão foi apresentada pelos chineses também ou não, nesse compromisso? É que, na realidade, essa sugestão não passa pela Associação Nacional. É um acordo do governo chinês, dos exportadores chineses, melhor dizendo, com o governo brasileiro. Eles apresentaram, a gente viu na petição deles e já alertamos o governo. Qualquer coisa abaixo de 17 dólares, o setor quebra. Então, a responsabilidade é de quem fosse assinar essa medida. Então, eu aqui como técnico, como produtor que sou, como líder da cadeia, com os estudos técnicos que eu tenho da nossa equipe, já nos informou que abaixo de 17 dólares quebra o setor. Então, é importante que o governo analise de uma forma bem tranquila os dados, os números, para que chegue nessa informação que a gente tem, que está lá no processo, os números estão lá. Né? E pode ter alguma dificuldade, você acredita? Pode ter alguma dificuldade mediante que a gente está vendo aí a geopolítica mudando, não é? A gente está vendo o tarifaço americano afetando muitos países, aqui o Brasil, a China também. Você acredita que, nesse caso, a China pode colocar mais questões aí para o Brasil, para que a gente importe mais deles? Eu não tenho dúvida que o governo chinês, a embaixada da China, né, os exportadores interessados aí estão fazendo uma pressão muito grande no governo chinês para fazer essa pressão no governo brasileiro. Mas é uma prática desleal. Eu não acredito que o governo brasileiro, porque eles sempre foram a favor das coisas certas até hoje. O governo brasileiro, a defesa comercial é uma entidade muito séria. Eu confio muito no governo brasileiro. Eu não tenho dúvida que se tiver dumping, se tiver, eles vão corrigir. Agora, que está sendo feito pressão, eu não tenho dúvida. O que eu venho falando para o governo é que nós, em hipótese nenhuma, nós somos moeda de troca. Não é porque quer vender mais carne, quer vender café, quer vender um outro produto, nós temos que entregar um outro setor como moeda de troca. Eu não acredito nisso, até porque existe, né, o MDA que cuida da agricultura familiar. Eu duvido que o ministro Paulo Teixeira vai chegar aqui e entregar. Não, pode entregar o setor do alho. Uai, e o discurso do governo que cuida da agricultura familiar, como que eles vão fazer com o ano que vem? Tem eleição. Se eles tomam uma medida dessa, eles estão dizendo que, agricultor familiar do Brasil, vocês não precisam contar com o apoio do governo. Então, eu não acredito que o governo brasileiro vai fazer isso, né? Até porque seria um discurso totalmente contra, né, uma atitude totalmente contra o discurso deles. Mas que a pressão existe. Nós temos 300 mil trabalhadores, nós temos 60% do mercado, nós temos 40 mil propriedades produzindo alho no Brasil, 90% agricultor familiar, e não acredito que o governo vai fazer essa troca. Rafael, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Não sai daí que daqui a pouco a gente está voltando já com o nosso Direto da Horta. Estamos de volta com o nosso programa Direto da Horta e hoje aqui nós estamos repercutindo sobre a medida antidumping aplicada ao alho importado da China, que está em vigor desde 1996, mas o prazo, né, está terminando. E o setor defende, então, que ela seja renovada. Eu estou conversando aqui com o Rafael Corsino, que é o presidente da Associação Nacional dos Produtores de Alho. Rafael, então, sem essa medida, o alho, a produção do alho aqui no Brasil, ela não sobrevive, mediante que o Brasil ele importa o alho porque não somos ainda autossuficientes, né? A grande produção aí são 40 mil propriedades que você falou, 300 mil produtores, mas se essa medida ela não for renovada, se o antidumping não for renovado, não tem, o futuro é nebuloso, digamos assim? Sim. Não tem como o produtor competir
com o governo chinês, porque esse alho está todo na mão de 2, 3, 4 grupos empresariais e distribui alho para o mundo. E se não for corrigida a prática desleal, o produtor vai desaparecer. E eu falo isso assim com muito peso, porque a ANAPA tem feito um trabalho tão bacana nas regiões produtoras de alho, levando conhecimento. Onde o Estado não chega, nós estamos chegando. Você pega, por exemplo, a Bahia, que o governo, né, da Bahia acabou encerrando a EBDA, que era a empresa de pesquisa e extensão. Quem que está chegando lá nos pequenos agricultores do Vale do Alho? Em Novo Horizonte, Ituaçu, ANAPA. Eu estive lá junto com a Embrapa, levando semente, levando conhecimento para aquelas pessoas, para aqueles agricultores familiares. São mais de 700 agricultores familiares na Bahia que estão crescendo a sua atividade lá, em função da nossa associação que chega lá, que leva conhecimento, que leva informação, que leva tecnologia. Então, onde o Estado é deficiente, nós, do segmento do alho, da associação, chegamos para ajudar esse pessoal. Ô, Rafael, tem diferença do alho produzido aqui no Brasil para o alho de outros países? Qual é a qualidade, então, e o que diferencia o alho brasileiro produzido aqui no Brasil desses outros que são importados? É uma pergunta bastante interessante e oportuna. Tem uma diferença muito grande, e eu vou até ensinar vocês aqui a identificar o alho brasileiro, né? O alho brasileiro, o alho roxo produzido no Brasil, ele tem 5 vezes mais concentração de alicina, que é uma substância extremamente importante para a imunidade, para combater câncer, para regular a pressão arterial. 5 vezes mais concentração de substâncias nutracêuticas que está dentro do alho, que ajuda nessa resistência que eu estou acabando de falar para vocês. Então, a gente perder essa produção do alho, o melhor alho do mundo, para deixar entrar um alho extremamente mais fraco, sem pungência, sem gosto, sem sabor, em troca de questões comerciais, eu peço para vocês que estão negociando não fazer isso, não cometer isso. É uma judiação com toda a cadeia e com a nossa culinária, que adora o alho brasileiro. E para identificar o alho brasileiro, é simples. Você tira aquelas peles do alho, você vai tirando 1, 2, 3, às vezes 4 peles, e quando você chega no dente do alho, aquele dente, a casquinha do dente, ou se ele for arroxeado ou roxinho, ele é alho brasileiro. E se for castanho ou marrom, ele é alho ou semente chinesa produzida na Argentina ou alho chinês produzido no mundo inteiro que chega aqui no Brasil sem sabor, sem gosto. Então, tá aqui uma dica para você que quer comprar o melhor alho do mundo. Como o Brasil ainda não é suficiente na produção, o Brasil precisa acabar comprando, importando esse alho, esse 40%. Um pouco da China e outro também, a gente tem outro mercado que é a Argentina, né? A Argentina, a produção deles lá é exclusivamente para atender o mercado brasileiro? Olha, a produção da Argentina, eles cresceram nesses últimos anos. Então eles saíram de uma produção de 6 a 7 milhões de caixas e chegaram até 10. Esse ano deve dar umas 8 milhões de caixas, deve reduzir um pouco, até porque a China está aumentando. A China foi o contrário. Em 2020, eles mandaram 10 milhões de caixas de alho para o Brasil, depois em 21, 4 milhões, 22, 2 milhões e meio, em 23, 2 milhões e pouco, e em 24, 4 milhões e meio, e agora eles vão subir para mais de 6 milhões de caixas de alho, mesmo com dumping de 7,8. Por isso que eu chamo a atenção do governo brasileiro. Agora a Argentina, ela subiu e agora ela recuou um pouco em função dessa agressividade que a China pratica no mundo inteiro. Mas a Argentina, é fato que eles plantam para o Brasil. Então eles têm lá 15 mil hectares, 70% desse alho eles plantam para fornecer o Brasil e o restante para abastecer a Argentina e também outros países que eles exportam. Então nós temos esses dois competidores. Um que está no Mercosul, que nós não podemos fazer nada, porque está dentro do mesmo bloco, e outro
que sim, esse nós temos que anular essa prática desleal que é a chamada dumping. Eles colocam o preço deles abaixo do nosso custo de produção. Por isso que pratica, né, esse dumping, eles vendem abaixo. Né? É o livre mercado, mas no caso, quando a gente tem outros países aí da Europa também que o Brasil ele acaba importando, a gente já comprou muito alho da Espanha, salvo engano, é isso? Sim, a Espanha é um país que também tem algumas janelas que eles conseguem colocar o alho aqui, principalmente ali no mês de junho, julho, né? A Europa inteira, a mão de obra sempre foi muito mais cara que o Brasil. Mas o Brasil vem numa escala de aumento do custo de mão de obra muito grande. Isso até preocupa nós, produtores. 35% do custo de produção da mão de obra da produção de alho é de mão de obra. Mão de obra, são os trabalhadores, 33%. Isso dificulta muito, porque vem numa escalada de aumento de mão de obra que hoje eu já falo, a gente já pode falar que tem fazendas que estão pagando próximo aí de preços aí da comunidade europeia. Isso nos assusta muito, porque encarece muito o nosso produto. Uhum. Rafael, ações que podem ser adotadas para favorecer então a produção do alho aqui no Brasil. O Brasil tem para o Pronaf, né, para o Pronamp, linhas de crédito para a agricultura. Como é que você analisa, né, que essas ações que elas podem, né, ajudar a produção? Olha, essas ações de apoio ao pequeno agricultor ou ao médio produtor, esses empréstimos, né, ou seja, custeio ou investimento, isso sempre ajuda muito. Né? Só que nós estamos vivendo numa realidade agora onde os juros descolaram muito, né? Todo empréstimo tem que ter garantia real. Então, existe uma engrenagem que ela rodava muito bem, quando o juro estava até 9%, 8%, mas com esse aumento dos juros, isso daí está dificultando muito o produtor tomar crédito para continuar investindo na sua atividade. O que a gente acredita que seja dar algo ao produtor para que ele melhore, capacitando ele, levando conhecimento, levando uma semente melhor. Isso cabe a nós, cabe à Embrapa, cabe à pesquisa fornecer isso ao produtor. Isso a gente tem feito. Toda a região que produz alho no Brasil, a gente tem feito encontros técnicos, que é a troca de informação, nós levamos conhecimento, nós trazemos produtor agora recente, nós trouxemos, né, da região sul, levamos na região mais tecnificada, que é Minas Gerais, para eles verem tecnologias novas sendo aplicadas na prática. Então, a ANAPA tem feito o seu papel, enquanto levar conhecimento, divulgar, difundir conhecimento, né? Essa extensão é por conta nossa. E nós temos tido uma melhoria na produtividade da média dos brasileiros em função desse conhecimento melhorar de maneira bem melhor. E então isso tem ajudado muito a cadeia a crescer e a divulgar esse conhecimento de norte a sul, de leste a oeste desse país, porque nós temos mais de 10 estados que produzem alho aqui no Brasil. Um deles, Minas Gerais. Um deles, Minas Gerais. Minas Gerais hoje é um dos estados mais tecnificados. Nós temos cooperativas que plantam na média lá 10 hectares, 5 hectares. Tem cooperativas até de 2 hectares, média de produtor, que vem fomentando esse conhecimento que a gente leva, envolve a Embrapa, envolve as universidades de pesquisa, e todo esse conhecimento tem sido colocado à disposição do produtor. E é importante falar, Simone, que aqui no Brasil nós temos rastreabilidade. Tudo que o produtor faz lá no campo chega nas gôndolas do supermercado com a digital dele, tudo que foi aplicado, respeitando usar produto registrado, respeitando o meio ambiente, respeitando a saúde dos nossos colaboradores. Então, nós temos muitas propriedades com certificações, né? E essa rastreabilidade confere essa segurança alimentar para o consumidor. Isso é muito importante a gente falar. Agora, lá na China, vamos pegar como um contraponto. Não tem. O pequeno agricultor planta lá, não tem fiscalização. Eu tive lá, eu posso falar. Não tem fiscalização nenhuma, não tem controle de uso de defensivos, a mão de obra é escrava, uma série de coisas.
e traz esse produto para os grandes empresários, os grandes fundos, no porto lá de Tindal, manter, né, 3, 4 famílias milionárias, trilionárias por distribuir esse alho no mundo inteiro. Então nós não podemos trocar a nossa produção de alho, o melhor alho do mundo, a troco dessa produção que vem de fora. O consumo per capita aqui do país em relação ao alho, como é que está? O consumo per capita é bem interessante o movimento que aconteceu na pandemia. Na pandemia, nós chegamos a consumir 36 milhões de caixas de alho. 36 milhões de caixas de alho. Por quê? Porque o alho é comprovadamente um antibactericida, antifungicida. Então, no corpo humano, ele dá uma saúde, uma melhoria na sua imunidade muito grande. Então, foi aumentado umas 4, 5 milhões de caixas de alho durante a pandemia. E depois que passou a pandemia, voltou para 32, 33 milhões de caixas de alho. Então, reduziu a utilização do alho como também remédio nos xaropes, no chá, na comida em geral. Mas hoje o consumo per capita nosso deve estar ao redor de 1,5 kg habitante ano. Nós chegamos até 1,7, 1,8 kg habitante ano no auge da pandemia, onde os consumidores brasileiros enxergaram que é um remédio para combater gripes e resfriado e a própria Covid, que ocasionou muito problema no nosso país. A gente já está finalizando aqui o nosso programa, temos um pouquinho de tempo ainda. Queria falar rapidamente em relação às cultivares da Embrapa, né? Porque a gente tem aí algumas cultivares para o alho nobre e o alho comum. Isso. Quais são essas diferenças? O alho comum é o alho que ele tem mais dentes. Ele tem mais dentes. E o alho nobre, ele tem pouco dente. Então, para a dona de casa, o alho nobre é muito mais fácil, porque o dente é maior. Ela descascar, preparar esse dente de alho na comida dela. O comum tem cerca de 30, 40 dentes, então os dentinhos é muito pequeno. Então, quem que planta esse alho comum? Normalmente é utilizado muito pela agricultura familiar, aquelas pessoas que levam a réstea nas costas, no interior, e vende aquele alho, ele é tido como comum. A maioria dele não precisa de tecnologia para produzir. E esse alho mais tecnificado é esse alho nobre aí que a Embrapa disponibiliza para os produtores do Brasil inteiro. E a semente que você estava falando em relação à semente da China, não entra aqui no país, né? Para produção. A semente da China, o alho não pode entrar não como pode. semente, em função. Mas nos outros países tem, né? Tem outros países que plantam semente chinesa. Aqui no Brasil nós não plantamos, não pode entrar alho semente vindo da China aqui. Rafael Corsino, presidente da Associação Nacional dos Produtores de Alho, muito obrigada pela essa conversa hoje aqui com a gente. Rapidamente, só para finalizar aí, deixa a tua dica para o nosso produtor. Olha, o que eu falo para vocês é: escolha a melhor semente, o melhor terreno para você produzir, porque o custo é muito caro. Eu tenho certeza que a questão de mercado a gente não tem controle, é oferta e demanda. Faça o melhor, porque você está com o melhor alho e se você fizer o melhor, você vai ter o melhor resultado. E esse foi o Direto da Horta. Obrigada pela sua companhia e siga aqui, continue acompanhando a programação do nosso AgroMais. Tchau, tchau, até o próximo programa.